Capítulo 3. As principais etapas da história do bolchevismo. Anos de preparação da Revolução, 1903 a 1905. Sente-se por toda parte a aproximação de uma grande tempestade. Em todas as classes, fermentação e preparação. No estrangeiro, a imprensa dos imigrados expõe teoricamente todas as questões essenciais da Revolução. Em uma encarniçada luta de concepções programáticas e táticas, os representantes das três classes fundamentais, das três correntes políticas principais, a liberal burguesa, o democrático pequeno burguesa, encoberta pelos rótulos de social-democrata e socialista revolucionário, e a proletária revolucionária, prenunciam e preparavam a futura luta de classes aberta. Todas as questões que motivaram a luta armada das massas em 1905, 1907 e 1917 1920 podem e devem ser encontradas em forma embrionária na imprensa daquela época. Naturalmente, entre essas três tendências principais há uma infinidade de formações intermediárias, transitórias, híbridas, mas, precisamente, na luta entre os órgãos da imprensa, os partidos, as frações e os grupos se cristalizam as tendências ideológicas e políticas com caráter realmente de classe. As classes forjam para si uma arma ideológica e a política para as batalhas futuras. Anos de Revolução 1905-1907. Todas as classes agem abertamente, todas as concepções programáticas e táticas são comprovadas pela ação das massas. Luta grevista sem precedentes no mundo inteiro por sua amplitude e agudeza. Transformação da greve econômica em greve política e da greve política em insurreição. Comprovação prática das relações existentes entre o proletariado dirigente e os camponeses dirigidos, vacilantes e instáveis. Nascimento, no processo espontâneo da luta, da forma soviética de organização. Os debates de então sobre o papel dos sovietes são uma antecipação da grande luta de 1917 e 1920. A sucessão das formas de luta, parlamentares e não parlamentares, da tática de boicote do parlamento, de participação nele, e das formas legais e ilegais de luta, assim como suas relações recíprocas e as ligações existentes entre elas, distinguem-se por uma assombrosa riqueza de conteúdo. Do ponto de vista do aprendizado dos fundamentos da ciência política, pelas massas e pelos chefes, pelas classes e pelos partidos, cada mês desse período equivale a um ano de desenvolvimento pacífico e constitucional. Sem o ensaio geral de 1905, a vitória da Revolução de outubro de 1917 teria sido impossível. Anos de reação, 1907-1910. O czarismo triunfou. Foram esmagados todos os partidos revolucionários e de oposição. Desânimo, desmoralização, cisões, dispersão, deserções, pornografia em vez de política. Fortalecimento da tendência para o idealismo filosófico, misticismo como disfarce de um estado de espírito contra-revolucionário. Todavia, ao mesmo tempo, justamente essa grande derrota dá aos partidos revolucionários e à classe revolucionária uma lição verdadeira, extremamente proveitosa, uma lição de dialética histórica, de compreensão, de destreza e arte na direção da luta política. É na desgraça que se reconhece os amigos. Os exércitos derrotados passam por uma boa escola. O czarismo vitorioso se vê obrigado a destruir apressadamente os restos da ordem burguesa patriarcal na Rússia. O desenvolvimento burguês do país progride com notável rapidez. As ilusões à margem e acima das classes, as ilusões sobre a possibilidade de evitar o capitalismo se dissipam. A luta de classes manifesta-se de modo absolutamente novo e com maior relevo. Os partidos revolucionários
tem de completar sua formação. Aprenderam a desencadear a ofensiva. Agora devem compreender que essa ciência tem de ser complementada pela de saber recuar ordenadamente. É preciso compreender, e a classe revolucionária aprende a compreendê-lo por sua própria e amarga experiência, que não se pode triunfar sem saber atacar e se retirar ordenadamente. De todos os partidos revolucionários e de oposição derrotados, os bolcheviques foram os que recuaram com maior ordem, com menores perdas para seu exército, conservando melhor seu núcleo central com cisões menos profundas e irreparáveis, com menos desmoralização e com maior capacidade para reiniciar a ação de modo mais amplo, correto e vigoroso. E se os bolcheviques conseguiram tal resultado, foi exclusivamente porque desmascararam sem piedade os revolucionários de boca e os expulsaram, obstinados em não compreender que é necessário recuar, que é preciso saber recuar, que é preciso aprender a atuar legalmente nos mais reacionários parlamentos e nas organizações sindicais, cooperativas, nas organizações de socorro mútuos e outras semelhantes, por mais reacionárias que sejam. Anos de ascenso: 1910-1914. A princípio, o ascenso foi incrivelmente lento. Em seguida, depois dos acontecimentos do Lena, em 1912, ele se tornou um pouco mais rápido. Vencendo dificuldades inauditas, os bolcheviques rechaçaram os mencheviques, cujo papel como agentes da burguesia no movimento operário foi admiravelmente compreendido depois de 1905 por toda a burguesia que, por isso mesmo, o apoiava de mil maneiras contra os bolcheviques. Estes nunca teriam conseguido rechaçar os mencheviques se não houvesse aplicado uma tática correta, combinando o trabalho ilegal com a utilização obrigatória das possibilidades legais. Na mais reacionária das dumas, os bolcheviques conquistaram toda a bancada operária. Primeira Guerra Imperialista Mundial, 1914-1917. O parlamentarismo legal, com um parlamento ultra-reacionário, presta os mais úteis serviços ao Partido do Proletariado Revolucionário, aos bolcheviques. Os deputados bolcheviques são deportados para a Sibéria. Na imprensa dos emigrados russos, todos os matizes das concepções do social-imperialismo, do social-chauvinismo, do social-patriotismo, do internacionalismo inconsequente e consequente, do pacifismo e da negação revolucionária das ilusões pacifistas encontram sua expressão mais acabada. Os imbecis, sabichões e as velhas comadres da Segunda Internacional, que franziam o senho com desdém e arrogância ante a abundância de frações no socialismo russo e ante a luta encarniçada que havia entre elas, foram incapazes, quando a guerra suprimiu em todos os países avançados a tão alardeada legalidade, de organizar algo que sequer se aproxima de um intercâmbio livre de ideias e uma colaboração livre e legal de concepções justas, semelhante à que os revolucionários russos organizaram na Suíça e em outros países. Precisamente por isso, tanto os social-patriotas, declarados como os kautskistas, de todos os países revelaram-se os piores traidores do proletariado, e se o bolchevismo pôde triunfar em 1917 e 1920, uma das causas fundamentais dessa história consiste em que ele, desde o fim de 1914, desmascarou impiedosamente a vileza, a infâmia e a abjeção do social-chauvinismo e do kautskismo, ao qual correspondem o longuetismo, na França, as ideias dos chefes do Partido Trabalhista Independente e dos Fabianos, na Inglaterra, de Turati, na Itália, e em que as massas foram se convencendo cada vez mais por experiência própria de que as concepções dos bolcheviques eram corretas. Segunda Revolução Russa, fevereiro-outubro de 1917. O incrível grau de decrepitude e caducidade do czarismo criou contra ele, com a ajuda dos revés e sofrimentos de uma guerra infinitamente penosa,
uma tremenda força destruidora. Em poucos dias, a Rússia converteu-se numa república burguesa democrática mais livre, nas condições da guerra, que qualquer outro país. Os chefes dos partidos de oposição e dos partidos revolucionários começaram a formar o governo como nas repúblicas do mais puro parlamentarismo, pois o título de chefe de partido de oposição no parlamento, mesmo no mais reacionário, facilitou o papel ulterior desse chefe na revolução. Em poucas semanas, os mencheviques e os socialistas revolucionários assimilaram com perfeição todos os procedimentos e maneiras, argumentos e sofismas dos heróis europeus da Segunda Internacional e dos ministerialistas, e de toda a corja oportunista. Tudo que hoje lemos sobre os Scheidemann e os Noske, Kautsky, Hilferding, Renner, Austerlitz, Otto Bauer, Fritz Adler, Turati, Longuet, sobre os fabianos e os chefes do Partido Trabalhista Independente da Inglaterra, nos parece, e é na realidade, uma repetição monótona de um assunto antigo e conhecido. Nós já havíamos visto tudo isso nos mencheviques. A história os ludibriou, obrigando os oportunistas de um país atrasado a se anteciparem aos oportunistas de uma série de países avançados. Se todos os heróis da Segunda Internacional fracassaram e se cobriram de opróbrio na questão do papel e da importância dos sovietes e do poder soviético, se eles se cobriram de ignomínia com singular brilhantismo, e se os chefes dos grandes partidos que atualmente deixaram a Segunda Internacional, Partido Social Democrata Independente da Alemanha, Partido Longuetista da França e Partido Trabalhista Independente da Inglaterra, se confundiram nessa questão, se todos eles se tornaram escravos dos preconceitos da democracia pequeno-burguesa, exatamente da mesma maneira que os pequeno-burgueses de 1848, que se chamavam social-democratas, também é verdade que já vimos tudo isso no exemplo dos mencheviques. A história fez esses gracejos. Os sovietes surgiram na Rússia em 1905. Foram falsificados em fevereiro ou outubro de 1917 pelos mencheviques, que fracassaram por não haver compreendido o papel e a importância dos sovietes, e hoje ele surgiu no mundo inteiro a ideia do poder soviético, ideia que se difunde com inusitada rapidez entre o proletariado de todos os países. Enquanto isso, os antigos heróis da Segunda Internacional fracassaram em toda parte por não terem compreendido, assim como os nossos mencheviques, o papel e a importância dos sovietes. A experiência demonstrou que, em algumas questões essenciais da Revolução Proletária, todos os países passarão, inevitavelmente, pelo mesmo que a Rússia passou. Os bolcheviques começaram a sua vitoriosa luta contra a República Parlamentar Burguesa, de fato, e contra os mencheviques com muita prudência. Sua preparação, diferentemente das opiniões frequentemente difundidas na Europa e na América, não foi algo simples. No início do período citado, não conclamamos a derrubada do governo, mas explicamos a impossibilidade de fazê-lo sem modificar previamente a composição e o estado de espírito dos sovietes. Não declaramos o boicote ao parlamento burguês, à constituinte, mas ao contrário, dissemos, e a partir da conferência de nosso partido celebrada em abril de 1917, passamos a dizê-lo oficialmente em nome do partido, que era preferível uma república burguesa com uma constituinte à mesma república sem constituinte, mas que a república operário-camponesa soviética é melhor que qualquer república democrático-burguesa parlamentar. Sem essa preparação prudente, minuciosa, sensata e prolongada, não conseguiríamos alcançar nem manter a vitória de outubro de 1917.